Mariucci, baixista de bandas como Angra e Xamã, está lançando uma autobiografia onde conta todos os detalhes de sua carreira, desde o sucesso até as polêmicas. Eu pude conversar com ele, bater um papo com ele para o canal e vocês vão conferir alguns pontos desse sucesso e dessa polêmica que estão abordados ali na autobiografia dele. Se liga só. Fala galera, eu sou Igor Miranda e hoje trago para vocês uma entrevista com o Luiz Mariucci, um dos grandes baixistas que a gente tem no heavy metal brasileiro. Ele se consagrou com o Angra ainda na década de 90, depois seguiu nessa mesma pegada com o Xamã e fez parte de vários outros projetos, desde a carreira solo do André Matos, passando pelo About to Crash, o Sinistra, entre várias outras bandas aí que ele fez parte. O Luiz acabou de lançar um livro, uma autobiografia chamada Luiz Mariucci, Memórias dos Meus 50 Anos. Esse livro está disponível para compra tanto em formato físico, em papel, quanto em formato digital e em e-book. Os links para compra estão disponíveis, inclusive, aqui na descrição desse vídeo. Eu pude bater um papo com o Luiz para falar sobre todos esses pontos que são abordados no livro dele, de toda a sua trajetória. A gente começa lá nos anos 80, onde ele decide se tornar um músico de heavy metal no Brasil, que era uma coisa, né, naquele período, era uma coisa quase que inimaginável, era uma coisa, um terreno muito pouco explorado. A gente fala também sobre a trajetória de sucesso dele com o Angra e depois com o Xamã, além dos próprios rompimentos também que foram muito emblemáticos, né? Tanto a saída dele do Angra, onde ele também sai junto com o André Matos e com o Ricardo Confessori, quanto a saída também do Xamã, anos depois, onde ele sai com o André Matos novamente e também com o irmão dele, o Hugo Mariucci, que era guitarrista do Xamã. A gente fala também sobre o período que ele passou na banda solo do André Matos, e inclusive depois de alguns anos ele decide sair dessa banda e se afastar de vez da música, né? Ele fica afastado ali por um bom tempo, sem tocar, sem mexer com novas bandas, novos projetos, acaba se dedicando ao Muay Thai, à luta, né? Então é um período onde ele está afastado ali do olhar público, né? Vamos dizer, ele até muda de visual. E a gente fala também, obviamente, sobre o retorno dele, né? Um retorno que foi gradual, né? Ele foi pegando alguns projetos iniciais na música, até voltar de vez com o Xamã, né, que se reuniu, teve a oportunidade ali de fazer uma sequência de shows ainda com o André Matos no vocal, antes dele falecer, né? A banda segue nativa, inclusive, com o Alírio Neto no lugar do André Matos. E a gente fala também, obviamente, sobre esse período atual, né? Tanto do Xamã quanto da própria carreira do Luiz, que ele lançou um canal no YouTube, ele está mais presente na internet com os fãs e agora tem também essa iniciativa onde ele conta a própria história dele num livro e alguns trechinhos dessa história são comentados por ele nessa entrevista. Antes da gente entrar para a entrevista, eu queria pedir para vocês, lógico, né, se vocês gostarem desse conteúdo, deixem sua curtida, deixem seu comentário e deixem também sua inscrição aqui no canal para ir acompanhando os próximos conteúdos que eu venho publicando. Eu reativei o canal recentemente, estou trazendo entrevistas para cá, entre outros tipos de conteúdos que acredito que a galera que curte rock, heavy metal e música como no geral vão gostar desses conteúdos. Bora para a entrevista? Em primeiro lugar, eu queria saber como é que está a recepção desse livro, o que o pessoal está comentando, o que você está acompanhando de feedback do pessoal que já leu o livro. Eu acho que assim, os melhores possíveis, na verdade, né? Além do fato, né, de eles estarem gostando das histórias, né? O que deixou a gente bem feliz é que as pessoas estão gostando da maneira que ele foi escrito também, né? Que ele é um livro que você tem uma leitura rápida, fácil, né? Então, para nós, né, que somos foi uma coisa, né, a primeira vez, né, de escrever um livro, eu acho que é bem gratificante, né, esse feedback que a gente está tendo. Não, legal. Eu li o livro em 2 ou 3 dias também, foi super rápido, é uma leitura super fácil de se fazer e é interessante também, né? Da forma como você vai colocando a história também, vai ter naqueles ganchinhos e tal, para a gente sabe a história por alto, né? A gente vai acompanhando, a gente quer saber o que aconteceu naquele período em que a gente sabe daquele disco, daquela época, daquela fase. E como é que surgiu a ideia de se escrever o livro? Você comenta isso lá no próprio livro, né? Eu queria que você me contasse um pouco dessa ideia de como é que surgiu o contexto de se escrever esse livro e como é que definiu também esse estilo mais fácil, esse estilo mais solto de se escrever, que não é um estilo tão assim, tem algumas biografias de músicos que correm para outros caminhos. Você tinha um estilo muito bem definido de início, né?
Sim, isso já foi bem definido já quando a gente fechou com a editora, né, Aleatória, com o Plínio, com a Paula, que a gente foi fazendo as entrevistas e tal. Era uma coisa que era para ser bem real, bem verdadeira, né? Então, aí até o momento que a Fernanda começou a escrever o livro comigo, né? Porque por causa da pandemia e tal, e por essa coisa de estar mais próxima dela, saber as histórias, né? E dela conseguir extrair, né? Tudo, né? Os sentimentos, na verdade, né? Porque o livro fala mais disso, né? Dos sentimentos que eu tive nas épocas, né? Saquei. E assim, eu sou grande fã de Angra, de Xamã há muito tempo, e eu acho que a última pessoa que eu imaginaria que escreveria um livro sobre sua própria trajetória seria você. E é uma coisa também que você Aham. deixa muito claro no livro, né? Que você sempre foi um cara muito reservado, um cara muito focado no baixo, até outros campos do business musical são coisas que você foi deixando de lado ali no início, até no período ali do Xamã. Você era o último cara que eu pensava que teria um livro nesse sentido e acabou que você foi o primeiro, né? Tem o livro do André, mas não foi o André, infelizmente, que escreveu o livro, né? De autobiografia, Sim. acho que você foi o primeiro, né? Pelo menos relacionado a esse campo do Angra, do Xamã, desses músicos do power metal, vamos dizer assim, nacional. E eu acho legal também que, assim, até no próprio livro também você faz uma reflexão de que você até se arrepende um pouco de não ter se promovido mais, né? De não ter aparecido mais um pouco. Por que você acha que rolou isso? É um traço da sua personalidade mais reservada ou tem mais algo mais que explica? Então, eu acho que sim, né? Eu acho que sim. É, por eu ser muito novo e na época, não, né? E ter uma cabeça diferente no sentido, pô, com 18 anos eu nunca imaginaria estar na Alemanha, por exemplo, gravando um CD e esse CD virar um disco de ouro, né? E eu estar ali no estúdio do Kai Hansen e tudo mais. Então, assim, chegou um momento ali que estar na banda para mim bastava, né? No sentido de, pô, se a banda estiver bem, tudo vai estar bem na minha vida, né? E só que, né? A banda não sou só eu, né? A banda são várias pessoas, várias cabeças, né? E acaba acontecendo, as coisas acabam acontecendo às vezes de maneira que você não imaginou. Então, essa parte, né? E que no começo eu fazia ali, eu fui o primeiro a fazer uma videoaula, eu acho, de metal, né? Por exemplo, voltada para o metal, né? Na época teve a videoaula do Pixinga, eu acho que mais, não sei se teve a do Zuzo também na mesma época, mas a minha era mais voltada para o metal, então eu poderia, e foi uma videoaula que saiu no Japão também, né? Mas eu dei uma, apesar de eu até ter continuado estudando baixo, né, bastante, no sentido de ir para as aulas, tá, né, de ir para o LM, estudar com maestros e tal, eu achava que nesse esse lado, assim, puta, né, acabei desencanando desse lado, né, e querendo curtir mais o lado da banda, né? Então isso é uma coisa que realmente deveria ter sido trabalhada melhor. Uhum. E assim, tem uma coisa muito legal também que você deixa claro ali nos capítulos iniciais, que por mais que, obviamente, não é fácil você conquistar o sucesso, conquistar uma trajetória sólida nesse segmento, ainda mais da forma como aconteceu, que foi cedo, né? Foi rápido, né? Você era muito jovem e tudo mais, mas ao mesmo tempo você reconhece que viver em uma família estável te permitiu essa dedicação à evolução no baixo, né? E eu acho muito legal que você deixe isso muito claro no texto e sua família também ocupa um espaço muito legal no livro, né? De como você foi crescendo e tudo mais e como é que a sua família desempenhou um Sim, papel nisso. Eu queria que você falasse até no legal. campo de dicas, assim, que conselho que você daria para esses músicos que querem evoluir em um instrumento, mesmo não tendo uma situação de grande estabilidade em casa, sejam eles baixistas, guitarristas, enfim, qualquer instrumento. Eu devo utilizar Aham, trechos dessa entrevista também em um veículo específico de guitarristas, né, que é a Guitar Load. Então, acho que é legal a gente abordar isso aí tá. também. Aham. Então, Igor, é o seguinte, é o que eu falo, né? Lá é claro que
a época que eu estava vivendo, né, no final dos anos 80 ali, né, logo depois que acabou a ditadura aqui no Brasil e tudo mais, é claro que uma família pensa, pô, o cara vai ser baixista de metal, nunca foi fácil, né? Sempre tinha aquela... E a própria sociedade, né? Todo mundo, naquela época, hoje ainda é um pouco assim, mas, porra, você vai tocar, mas você não vai fazer mais nada, você não vai estudar, né? Como se, né, você ficar ali no seu instrumento, então, 8, 10 horas por dia, muito mais do que muita gente estaria numa faculdade, né? Que aquilo não valia, né? Então, por um lado, né, tinha toda essa dúvida em relação, porra, meu, tocar metal no Brasil é loucura, né? Mas por outro também a minha família me via muito, né, com muito esforço ali, né? E eu logo que eu entrei no Firebox, eu já estava tocando na noite, então eu já conseguia lidar com a compra dos meus equipamentos e tudo mais. Eu não queria, né, já que isso era uma coisa, né, que ficava ali, mexia com o brio, na verdade, né, da pessoa, dos músicos em geral. Tipo, você vai ver, eu consigo me virar, entendeu? Então, com o Firebox, por exemplo, eu já estava com 30 alunos, né? Quando eu tinha 19, 20 anos, já estava com 30 alunos de baixo, por exemplo, para ganhar minha grana para comprar o meu equipamento, né? Então, e aí a minha família começou a ver, pô, ele leva a sério, né? Ele leva a sério. E o próprio Firebox ajudou nisso também, porque eram caras todos mais velhos, né? Na época, eu era o mais novo da banda, e então, né, eles jantavam na minha casa, né, e para a época, pô, você botar uma banda de cabeludo, eu tinha 18 anos, os caras tudo mais de 30 anos e tal, né, na sua casa. E meus pais curtiam pra caralho, né? Eles nunca fizeram, nunca nesse sentido, nunca fizeram diferença com ninguém, né? Uhum. Então, isso ajudou, né? Isso ajudou, né? Esse tipo, né? O que eu falei, não foi fácil, porque eu tive que mostrar o meu lado, realmente, que eu estava levando a sério ali, né? Não poderia ser simplesmente, eu quero ser roqueiro e tal, e eu tocar uma horinha ali no meu quartinho e pá, e ficar abundando. Não, né? Você tem que mostrar que você pode ser o rock que for, né, meu, ter a atitude que for, mas tem que ser uma coisa levada a sério, né? Sim, com certeza. Cara, partindo um pouco para a sua trajetória com o Angra, que inclusive, né, eu não havia feito muito as contas, mas realmente foi muito cedo, né, foi muito de início, assim, da sua carreira, se já entrar no Angra e já ter essa exposição com relação à banda, que já era uma banda muito bem, vamos dizer assim, formada, e até existe aquele boato, né, que é desmentido no livro, é desmentido também em várias entrevistas, de que era uma banda armada por empresário. Você deixa isso claro no texto, mas você consegue me Bom, dizer mais ou menos de onde surgiu essa história, esse boato de que a banda foi formada? Armada, desculpa. por isso, porque o André vinha do Viper, né? E o empresário da banda era o empresário do Viper. Né, tipo, ficou meio assim com o André, né, numa coisa palavrada, se você montar uma banda, tô aí para ser empresário também, né? Porque o empresário ele gostava muito do André. Só que a banda foi formada primeiro por o Rafael e o André Bastos, né? Que estavam na mesma faculdade, e aí eles convidaram o André. Nisso, o André e o Marco Antunes, o batera, já pensaram no meu nome e já me chamaram. Então a banda foi formada assim, né? Não teve nada de o empresário chamou, o empresário ofereceu dinheiro. Porra nenhuma, ninguém ganhou porra nenhuma para entrar no Angra, né? É claro que aí você formando o Angra, aí você consegue um patrocínio de uma marca, né? De um equipamento, tal, mas nada assim, né? A gente teve o patrocínio da Meteoro no começo, eu não lembro agora, eu acho que eu comprei um Warwick mais barato, eu não lembro agora, mas
a gente não teve tanto patrocínio assim. Depois, né, com o Holy Land, aí sim, já começamos a ter mais patrocínios e tal. Mas, na formação, nada. Foi uma banda formada e aí o André tem o contato do empresário que pode colocar essa banda no Japão. Só que se a banda não tivesse música, né, uma banda formada por empresário é uma banda que o empresário vai lá e fala assim, ó, estão aqui as músicas, toquem, né? Sim, Eu tenho o meu compositor, né? E vocês, né? Então é muito diferente. sim. Ainda mais uma banda de heavy metal do Brasil ser formada por empresário é uma hipótese meio absurda, né? É, E, assim, resgatando também dessas origens aí, você teve uma passagem também pela banda do Supla. E o Supla, ele disse numa entrevista recente que eu acho que ele faz confusão com as linhas do tempo. exatamente, Você já exatamente. viu essa entrevista, né? E ele Falando que faz foi todo ele, meio que foi ele que montou o Angra, porque ele te apresentou ao Kiko, ao Ricardo, mas você já é, conhecia o Kiko, né, nessa época? o Kiko já estava no Angra, né? O Angra, o Kiko foi o terceiro guitarrista do Angra. O Supla confunde, porque realmente depois que o Edu e o André e o Ivan saíram do Supla, eles já montaram o Dr. Sim, né? O nosso caso foi contrário. Nós estávamos já ensaiando para gravar o Holy Land, o Angels Cry, perdão, né? E aí o Kiko falou, olha, o Supla acabou de sair o André, o Ivan e o Edu, e ele precisa de uma banda, né, de 3 músicos para substituírem os caras que ele tem 15 shows marcados aí e não quer cancelar, né? Então nós fomos lá e fizemos esses shows com o Supla. E aí depois disso a gente foi para a Alemanha gravar o CD do Angra, né? Então é claro, o Angra ainda não tinha saído, né? Mas o Kiko já era do Angra, então a gente estava só esperando para ir gravar o disco na Alemanha. E aí surgiu a oportunidade de fazer esses shows, né? Para a gente foi legal na época, né? Financeiramente, e era uma banda de rock, a gente estava substituindo os 3, né, músicos excelentes que gravaram o disco com o Supla, então eram coisas legais de tocar e tal. Foi bem divertido, na verdade. Mas nada do Supla formar o Angra, não. Isso é só um exagero mesmo, Não, né? pessoal exagero. Ele apadrinhou, vai. E tem um componente muito legal no seu livro que é justamente esse ponto que você menciona. Tiveram 2 guitarristas antes do Kiko, teve o Marco também na bateria antes de entrar o Ricardo. E assim, eu queria até que você falasse um pouco sobre a questão do Marco, porque pelo que eu entendi, foi ele quem trouxe você e o Kiko para a banda, apesar de que vocês, imagino que vocês já se conheciam e tal, todo mundo meio que se conhece ali, mas quem Sim, deu o passo inicial para trazer vocês foi o Marco, e ele acabou não ficando. Você acha que exato. talvez ele teria sido um pouco injustiçado pela forma como as coisas aconteceram, ou imagina que era para ter sido daquela forma, até pela sonoridade que a banda estava procurando naqueles tempos? Eu acho assim, assim, não sei se foi coisa de sonoridade, né? Foi uma coisa do estilo do batera e que assim, como eu falo, as comunicações não eram tão rápidas e tão dinâmicas quanto são hoje, né? Eles mandavam alguns fax para a gente durante a nossa pré-produção, falando, olha, queremos que bote os bumbos, queremos que bote os bumbos, mas esse não era o estilo do Marco, né? Talvez, né, de repente teria ter sido batido o pé assim, ó, esse é o estilo e acabou, né? Mas a banda também né, falou, beleza, então a gente até tentou que o Marco treinasse os bumbos e tal, mas ele não era o estilo dele de tocar, né? E aí chegou na Alemanha e aconteceu aquilo. Assim, é claro que tem uma parte da amizade, né? Que fica, né, aquela coisa, pô, foi injusto, né? Foi, né? No sentido de, pô, a gente poderia ter comprado a briga dele, de repente, poderia, né? Mas a produção também poderia ter parado ali, né? Porque era uma exigência do produto. E aí você imagina, todo mundo lá na Alemanha, com aquela pressão, né? Como eu sempre falo, assim,
que a gente estava pagando, né, tudo aquilo, mas parecia que a gente estava sendo pago, né? Então a pressão era, porra, na minha cabeça, né, se o cara enganou com o Marco, o próximo sou eu, né? É o baixista, né? E, e assim, é claro, cara, e hoje em dia, puta, né, a gente se fala, tal. Na época ele fez um acordo, né, com o empresário e tal, ele não foi uma coisa também assim, né, rolou um acordo e tudo mais, porque ele realmente foi um cara que, meu, ele teve muito do começo do Angra ali, é a alma do Marco ali. Ele era um cara que palpitava muito, e, meu, em tudo, assim, até no visual da banda, né? É um cara que participava de melodias, participava ativamente assim na construção das músicas. Então, é claro, né, que por esse lado a gente sentiu pra caramba, né? Mas, né, infelizmente a coisa aconteceu dessa maneira. E é o que eu digo, né? É complicado de você decidir na hora, né? Lá no estúdio. E aí, paro a produção ou vocês vão querer, né? Então, a solução, né, na que a gente chegou naquela época foi de falar para ele, Marco, volta para o Brasil, né? E aí depois a gente do disco a gente começa a ensaiar e aí ver o que vai fazer. Saquei. Aí, no fim das contas, o disco foi gravado com outro batera, depois entra o Ricardo, né? E o disco já se torna uma coisa, começa a caminhar para se tornar um clássico cult, né? O Angels Cry começa a caminhar para fazer sucesso e tudo mais. A banda vai se tornando o que se tornou, né? E tem uma coisa muito legal também que também fica muito claro lá, foi o vínculo criado entre o Angra e o Japão, né? A história que você conta lá sobre ter que se registrar como Silvio Santos no hotel é sensacional. Ter que se registrar daquela forma por conta de fã, por conta de pessoas que gostavam e tal do som, que queriam ir atrás dos ídolos e tal. É uma coisa que, pelo que eu acompanho e tal, segue até hoje, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa relação com um país que está lá do outro lado do mundo, está na outra ponta. A gente não tem tanta conexão assim com o Japão no sentido, é um país muito Sim. distante, né? E culturalmente falando também é muito distante. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como é que rola essa conexão e se ainda existe essa conexão por sua parte, por parte do Xamã, por parte de fãs do Angra antigos também que entram em contato. Hoje em dia, já respondendo o final da pergunta, é mais difícil, né? A gente ficou muito tempo sem ir para lá, né? A última vez que eu fui foi em 2010. E ainda assim, todo mundo lembrava da gente, né? Das turnês e tal, e a receptividade sempre foi muito legal. Mas naquela época foi uma coisa assim absurda, né, pra gente. E nós, na verdade, só fomos fazer a turnê depois do Holy Land. Então, a gente ficou sonhando ali com a ida para o Japão há algum tempinho ainda, né? A gente recebia de lá as revistas, os telefonemas, os fax, falando, né, como que estavam rolando as vendas e tal, e a gente ia ficando bobo, né? Até o momento que a gente fala, pô, a gente bateu o disco de ouro. Eu falo, caramba, né, meu? Ganhamos disco de ouro no Japão. Então foi uma coisa assim surreal, na verdade, né? E a turnê foi uma coisa também muito bem organizada, todos os shows com todos os ingressos vendidos, né? E, e é realmente inesquecível, né? Essa parte do Japão. Massa. Cara, e assim, o fato de vocês terem um empresariamento já desde o início, eu imagino que tenha colaborado também até para a divulgação da banda, para a popularidade da banda, e até para o profissionalismo também como a banda vinha se conduzindo, mas ao mesmo tempo que você também não esconde em nenhum momento ali que havia problemas internos na banda com relação à distribuição de dinheiro, com agentes externos lucrando em cima da banda. Isso é uma história clássica do rock, né? Várias bandas relatam isso. E também tem uma questão muito peculiar do próprio Angra, que é a questão dos direitos autorais, quem compunha o quê e tal. Tiveram até as decisões erradas que foram resultados disso, como você menciona lá da questão da Sanctuary, né, de não assinar com o pessoal lá relacionado ao Iron Maiden. Você acha que isso talvez teria sido o principal impedimento para o Angra não ter se tornado ainda mais popular naquele período, naquele auge da década de 90? Ou você colocaria outros fatores ali no meio? Bom, eu acho que não, eu acho que sim.
Infelizmente, a gente não foi bem assessorado como pessoas, né? O gerenciamento humano ali era complicado, né? Então, de repente, se a banda se mudasse para a Europa, tivesse um manager como a gente tinha lá na França, por exemplo, que eu acho que é o cara que foi o melhor cara para o Angra, né? Até o próprio, assim, o alemão também, que a gente teve no começo, que era o Limby, que era um cara mais, né, menos passional ali, né, que conseguia tratar a coisa de uma forma mais fria e tal. Eu acho que, de repente, sim, né? De repente, sim. Sim, mas ainda assim foi uma banda muito grande, um fenômeno muito grande, a ponto de chegar em outros países, chegar no Japão. Vocês tinham uma popularidade muito forte na França, em outros países ali da Europa também. Só que, ao mesmo Sim. tempo, parece que isso foi se desenhando, essas questões internas foram se desenhando a ponto de impedir a própria continuidade da banda ao longo daquele período, né? Vocês chegam nos anos 2000, já não tem mais o Angra que a gente conheceu naquele período, né? E muito Sim. disso ligado também a essas questões de brigas e tudo mais. Você até comenta, e uma coisa que me surpreende no livro, que você comenta que nunca teve uma briga propriamente dita com o Rafael, que vocês sempre se deram muito bem, só houve aquela falta de maturidade, assim, para manter a amizade depois que houve uma decisão de separação. Você acha que naquela época em que houve o rompimento, talvez as pessoas foram meio que obrigadas a tomar lados e talvez isso tenha comprometido? Não tem jeito, cara. A banda, é o que eu falo, é aquele monitoramento, né, das pessoas e tal. Mas no final, quando você tem que decidir, aí não tem jeito, né? O André, eu e o Ricardo, a gente resolveu realmente deixar a banda, né? Então, não teve jeito, né? De Sim. não ter a separação. É. Você comenta também sobre o manager que vocês tinham na França, e tem aquela história de que o André sairia antes de vocês gravarem o Fireworks, desculpa, e foi esse manager que meio que fez uma intervenção ali, conversou com o André, falou, vamos com calma e tudo mais. Aí a grande surpresa que está no livro também é que isso aí começou meio que com uma brincadeira, né? Vocês comentam lá que tipo não era uma coisa que realmente ele iria sair, era uma coisa que, tipo, era, sei lá, se era para botar pressão nele ou se era só para zoar. Fica muito claro ali no livro que não havia planos de tirar o André, mas acho que ele pegou a ar e ele falou, não, então eu vou sair, vocês estão querendo me tirar, eu vou sair antes. O Edu tem essa história do ensaio e tudo mais, o Kiko, num vídeo que ele publica lá, ele conta como se não tivesse começado com uma brincadeira. Evidentemente, ele omite ali alguns trechos da história, né? E é legal que no livro você conta a história completa dessa situação onde teve a quase saída do André. Então, ele basicamente começou como uma brincadeira que pegou ar ali, né? No livro, cara, assim, é o que eu falo, né? Eu não escondo nada, né? As situações que estão na minha cabeça foram essas. E eu não me omito das minhas cagadas, né? Eu não me omito de citar o meu nome, né? Não, para mim não tem problema nenhum, né? Então, quando você, né, lê sobre essas histórias, você vê que é ali a minha visão, né? E aí, né, se essa história foi contada de outra maneira e tal, aí, né, a cabeça de cada um, na verdade, o que a pessoa tem de memória da época, né? Mas o que eu vejo assim no livro, né, o que me deixou contente, na verdade, também é que depois que eu escrevi o livro com a Fernanda, na parte final, né, ela pediu para várias pessoas fazerem depoimentos, né? E aí muitas dessas histórias, na verdade, né, que estão no livro, elas casam com o depoimento que foi dado perfeitamente, né? Então isso me deixou muito feliz porque eu tive realmente a memória certa ali daquele momento, a pessoa lembra exatamente do jeito que eu lembro, né, daquele momento. Então eu fico muito feliz, né, de isso ter acontecido, né? Sim, quando eu falo até que o Kiko, quando ele conta no vídeo, ele omite, não é que, não imagino que tenha sido intencional, mas como era um Exato. vídeo, né, tá contando a história Super rápido e lembrado. você teve a oportunidade de desdobrar essa história, né? Isso é muito Com legal, acho certeza. que os fãs estão loucos para saber dessas histórias todas, né, desdobradas da forma como elas estão Exatamente. ali, né? Exatamente. Exatamente. Sim.
E assim, Exatamente. pode falar, está um pouco de delay aqui. Bom, é isso, né? Num vídeo você dificilmente, né? Você vai conseguir pegar esse teor, né, cara? Você passar realmente as suas sensações mesmo da época, né? É difícil você colocar isso num vídeo, né? Para mim, eu acho muito bem mais difícil. Sim, sim. E tem acho que a parte mais legal do livro, aquela parte que transmite mais satisfação, é a parte que você fala do Xamã. Dá para ver que você tem um carinho muito especial pela banda, desde a escolha do nome até a condução de todo o projeto, do estilo musical da banda e tudo mais. E tem uma figura ali que o livro faz muita justiça a essa figura, mas acho que a história, vamos dizer assim, contada por outras pessoas, tal, até pelos fãs, não sei se faz tanta justiça, que é a do seu irmão. Ele segurou uma bronca tão grande ali, né, de ter que era o Angra com outro guitarrista, então ele tinha que representar de uma forma como se ele fosse meio que ele estivesse no lugar dos outros dois guitarristas muito bons também, muito consolidados, o Kiko e o Rafael. Eu queria que vocês me falassem assim, como é que foi para o seu irmão entrar na banda, segurar a bronca, lidar com comparações? Se foi uma coisa realmente muito forte, se foi uma coisa que talvez não foi tão forte assim? Não, eu acho que assim, cara, como ele é um cara que começou muito cedo, quando estava com 20 anos, ele estava com 15, né? Ele já estava tocando nos bares com 15, né? E como um guitarrista e vocalista, então como um frontman. E isso deu bastante personalidade para ele, né? Apesar dele não ser um cara que moldou a carreira dele de guitarrista em cima de ser um guitarrista virtuoso, né? Eu sabia ali, né, quando eu indiquei, eu primeiro levei a Time Will Come, né, para ser ouvida, mas quando a gente chegou à conclusão que ia botar ele, eu não tinha medo nenhum. O que eu achava é que poderia comparar ou, né, falar demais em relação a tá com uma guitarra e tal. Eu até na época sugeri o Marcelo Araújo, que era o guitarrista que foi parceiro meu no Firebox e depois no Motor Guts, eu até sugeri, falei, meu, vamos trazer mais um guitarrista. E aí o André e o Ricardo, ouvindo eles não sentiram necessidade. E ele segurou a bronca tão bem ali também, e acho que também tinha uma questão da própria sonoridade, né, que também é explicitada no livro, né? Era um som um pouco mais simples, vamos assim dizer, né? Não é que é Exato. fácil, nada disso, né? Mas era um som um pouco mais. Não, assim, se para quem acha isso, não tem problema, né? Só que, na verdade, quando você vai economizando mais nesse sentido, né? O que você faz tem que soar muito bem, né? Então, quando você começa a enxugar as coisas, né? A música mais simples, ela na verdade é a que você tem que mais colocar o seu feeling ali, porque ela pode sair realmente uma música simples. Não, se ela é uma música simples tecnicamente, mas ela é, né, com muita pegada, com muita, aí o cara vai sentir, né? Como tudo no metal, né? As bandas lendárias aí do metal, elas sempre foram assim, né? Dependendo da pegada, do clima, né? Dos riffs e tal. Então foi meio que uma onda natural assim, né? Já que a gente estava com guitarra, a gente querer uma coisa que enchesse mais, assim, né? No sentido, ó, não vamos pegar muito em fritação, né? Mas eu acho que tem a técnica ali na medida certa, né? Na nossa opinião, né? Claro. Sim, sim. E é interessante que é como se o Xamã, pelo menos nesse período inicial, ele voltasse ao que seria o Angra nas origens ali, né? Porque você comenta sobre essa questão do bumbo duplo, né? Ter entrado no Angra por conta de uma questão relacionada à gravadora e tal. E antes da gravação do disco, né? O Rafael, eu até entrevistei o Rafael algumas vezes, ele sempre comenta que o Angra era como se fosse o Queensryche brasileiro. Esse lance do power metal, ele entra depois, por conta até de uma questão de business, né? O estilo estava muito em alta, né? Então a banda queria, obviamente, uma popularidade maior e se sentia à vontade com aquela pegada um pouco mais orientada para o Halloween e tudo mais.
mas é como se o Xamã ele representasse o projeto inicial do Angra, só que algum tempo depois, que é aquele heavy metal, obviamente técnico, obviamente melódico, mas um pouco mais direto e que refletia talvez as influências que vocês tinham, né, no começo. Pode ser sim. No começo do Angra, realmente, as principais influências do Angra foram o Queensryche mesmo, né? E o Iron Maiden, né? Não era o Halloween, por exemplo, né? A influência do Angra, né? Mas o fato da gente ter ido para a Alemanha e polido ali, né? Aquelas pessoas para trabalharem com a gente acabou moldando, né, nesse sentido, né? De repente, se a gente pegasse um produtor americano e ele falasse, beleza e tal, vamos nessa e vamos acreditar na banda desse jeito e tal. Você não sabe o que ia acontecer, né? Sim, sim. O fato é que, daquela maneira, o CD acabou o CD disco de ouro, né? Sim. E também da maneira um pouco mais simplificada, que foi o Xamã, vocês também conseguiram um sucesso muito grande, né? É uma pena que o Xamã não tenha durado mais tempo naquele período, porque também era uma situação que, imagina-se ali, que poderia ter um potencial muito grande de expansão, né? Você percebe, inclusive, da comparação do Ritual com o Reason, né? Aquele upgrade de qualidade nesse sentido. Os dois discos são ótimos, mas o Reason ele tem um capricho ali que você até comenta no livro também que o Reason é seu disco favorito, né? Então, ele acaba sendo porque ele é um disco que a gente coloca hoje, ou a gente toca as músicas do Reason hoje, né? É isso que eu estava falando anteriormente. São músicas que a gente precisa colocar muito o feeling ali, a pegada, né, a interpretação, para elas saírem, né, do jeito que a gente imagina. Né? Uma música rápida, se você tem uma falha, alguma coisa, essa falha passa muito mais despercebida, né, do que numa música mais lenta. Então, eu curto bastante o Rhythm até hoje, porque os elementos que estão ali, né, acho que tem de tudo ali, né, que a gente imaginou. Tem música com dois rumos, tem música dessa maneira, tem música da outra maneira. Então, ela realmente é um disco e ainda fecha com uma Born to Be, que para mim é uma música muito estilo Queen, assim, sabe? Uma coisa que é uma música, né, que não tem uma estrutura como geralmente, né, né, aquela estrutura tradicional, e eu gosto muito dela. Acho que é uma das melhores, né, do disco ali, e justamente no fechamento dá aquele anticlímax, né? Ela quebra totalmente o padrão ali também, do caralho. E assim, até por conta da qualidade que vocês conseguiram alcançar com o Xamã e pela popularidade também que a banda conquistou, com a música na novela e tudo mais, você acha que talvez poderia ter tido um potencial maior também de popularidade nesse sentido? Ou você acha que talvez ainda o Brasil ainda estava um pouco fechado nesse sentido de popularidade de uma banda de heavy metal? Não, eu acho que a gente teve, né, uma época muito boa ali também, tá? Né? Uma época realmente grandiosa aqui no Brasil, né? E a gente começou a fazer trabalho lá na Europa, fez algumas turnês na Europa, né? Não tivemos a possibilidade de ir para o Japão, porque a gente iria quando se separou a banda, né, no ano seguinte, e, e foi muito bom, na verdade, o nosso período. A gente teve numa novela, né, a gente teve muito na MTV na época, a gente estava muito em alta, né, e até culminou da gente ser campeão do Rock Go junto. Ainda teve isso, né? Jogando bola pra caramba lá, né? Ganhou uma medalha de ouro, né, no mesmo ano. Então, Essa é uma coisa também que fica muito bem linkada no livro, né? Que você comenta lá que o planejamento inicial da sua vida era ser jogador de futebol. Não sei se era o seu planejamento, né? Era uma coisa muito do seu pai, né? na verdade, eu nunca pensei em ser jogador de futebol, né? Como minha família vê, o pai era um cara muito, muito ligado ao futebol, fanático do futebol. Então, aos 6 anos de idade, eu já estava disputando o Campeonato Paulista de Futebol do Salão pelo São Paulo. E aí você vai indo, né? Só quando eu pude escolher, quando eu tinha uns 17 anos, eu, sabe, até então eu estava treinando com 17 anos
no time do Indiano, né? O Indiano sempre teve um futebol muito forte e naquele ano disputou a Copa São Paulo de Júnior. Então, eu com 17 anos eu estava treinando, né? Só que o Júnior ia até 20, né? Era 17, 18, 19, 20. Então, eu era muito novo e acabei não indo, né, para a Taça São Paulo de Júnior. Mas era um clube que tinha um futebol muito forte. E só que eu, assim, eu não curtia, assim, querer ser jogador, eu não curtia ter que ficar na rotina de treino de futebol. Eu gostava de jogar uma bola, né? Porque todo mundo curte, né? Então, aí com 17 anos eu comecei a fazer luta, né? E na verdade comecei antes, mas comecei a levar mais a sério. E aí não parei mais, né, de fazer a luta. Sim, sim. Meu irmão mais velho levou mais a sério, né? Jogou no Cruzeiro, jogou futebol de salão do Corinthians, e levou mais a sério. E o próprio fim do Xamã, ele é tão nebuloso assim que até no livro ele fica um pouco no ar assim. A banda parece ter acabado realmente do nada por uma questão burocrática mesmo, de registro de marca e tudo mais, né? Mas havia obviamente Não, um racho também, né, lá dentro. a banda simplesmente, eu falo lá, né? Foi uma coisa de desgaste pessoal, né? E de algumas discussões a banda acabou, pá, se separando, entendeu? Então, Sim. é o que eu falei, né? Muitas vezes eu falo, a gente precisava de repente de parar, a banda estava muito tempo junto, né? A banda vinha da gravação do Ritual, antes, né? Na verdade, antes de gravar o Ritual, a gente fez uma turnê, aí gravou o Ritual, aí fez a turnê do Ritual, lançou o Ritual Live, fez a turnê do Ritual Live, então estendeu aquilo, foram muitos shows, e aí já gravou o Reason e já saiu. Na verdade, e nesses shows do Ritual Live, a gente já estava tocando, por exemplo, a Turn Away. Então a gente já estava com o Reason gravado e ainda fazendo show, né? Ou com as ideias do Reason e estava fazendo show ainda. Então, né? É aquela coisa, né? Deu aquele velho desgaste. E acaba que esse desgaste ele é um pouco prolongado, não só por conta do Angra, né, que vocês já vinham trabalhando já num ambiente desgastante, que obviamente gerou aquele problema que vocês saíram, mas também depois que tem esse encerramento do Xamã, o vínculo, né, encerrado com o Xamã, tem a banda do André Matos, né, que pelo visto ela não foi desenhada para ser como banda, mas você foi levado a acreditar nisso de certa forma. Mas lá no começo parece que, pelo menos dos relatos, até pela sonoridade do disco também, né, do Time to Be Free, que foi o primeiro, tem um sentimento ali de banda ainda, né? Uma coisa que, talvez até pelo envolvimento do Royzinho nas gravações e tal. Então, Exato, é uma exato. banda meio assim, né? É, na verdade, no começo, né, a gente, né, quando começa a coisa, todo mundo, e assim, todo mundo se dedicou muito ali. Muito, 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 muito. Né? O que a gente sempre, o que eu falo, né? Era uma coisa que a gente levava, né? No livro está bem explicado, né? Que a gente, né, deu muito cada um ali por aquele trabalho, né? Mas aquela coisa, né, cara? A gente trabalhou 20 e poucos anos como banda, né? Complicado, né? Essa forma carreira solo no Brasil e tal, ela ainda era uma coisa muito nova, né? E aí, como o comportamento disso que, né, na verdade, gerou um grande desgaste, foi quando eu resolvi parar ali, né, e ter o meu período fora das quatro linhas. Né? Os seus anos sabáticos, vamos assim dizer, né? Mas mesmo esse período também ele rendeu sons muito legais e uma descoberta que até hoje está repercutindo muito, que é a do Eloy, né? O Eloy Casagrande foi descoberto, vamos dizer assim, por um grande projeto nesse período. Ele ainda é muito molecão, né? Muito novo. E o que você pode falar sobre o Eloy, sobre esse começo do Eloy? Você comenta no livro que ele já mostrava um talento muito grande, né? Mas como é que era a relação ali com o Eloy? Muito boa, cara. Ele era um cara muito legal. Desde moleque, já era um moleque sempre educado pra caramba, um moleque que, meu,
moleque, né? Falando da época, né? Hoje em dia o Eloy já tem 30 anos de idade. Mas ele é um cara assim que ele queria estar ali, cara. Ele foi moldado para estar no palco, né? Então ele chamou atenção de cara. Assim, todo lugar que ele ia, ele chamava atenção. Todo lugar que ele ia, as pessoas estavam bobas com ele, tocando ele com 14, 15 anos de idade. Então é isso. E foi muito fácil, assim, a convivência com ele, né? Todo mundo achando que não, vai ser difícil. Não, nada. Foi muito tranquilo e realmente o que eu sempre pensava assim, cara, né? Porque aquele período não era um período bom para a gente, né? Financeiramente, de shows e tudo mais, de cachê. Então eu só olhava para ele tocando e falava, meu, daqui a pouco ele já está em outro lugar. Né? E é o que aconteceu. Sim. É monstruoso, né? Observar o que ele se tornou hoje em dia, né? Nesse sentido. E assim, Mas assim, eu não me surpreendo nem um pouco, sabe? Tendo tocado com o Eloy com 15 anos de idade, 16 anos de idade, eu não me surpreendo nem um pouco, assim, aonde ele chegou e está chegando, né? Sim, sim. A questão ele já é citado como um dos melhores bateristas desse estilo no mundo, né? Já é uma coisa mundial já. Então, já é realidade. Eu imagino que vocês já observavam isso na época, né? Lógico, na época ele já era. Na época ele já era. O técnico de som do Edguy, na época, falou pra gente, ele não tinha feito 18 anos ainda, era a turnê que ele estava fazendo 18 anos, e o técnico do Edguy falou para mim que o Eloy era um batera que juntava os 10 melhores bateras que ele já tinha trabalhado. Pois é. E é um cara que já viu muita coisa na vida, né? Muita banda, né? Cara, assim, até se comentando sobre essa questão de a carreira solo do André Matos foi uma coisa meio nova assim no Brasil, né? Esse lance de carreira solo propriamente dita era uma coisa meio nova. Você acha que algo poderia ter sido diferente nesse projeto do André para ter uma permanência, ou você acha que já era algo que estava meio que marcado para talvez não dar certo nesse sentido de manter a formação, de você continuar estando satisfeito com o projeto? Ai, cara, é difícil falar, né, meu? Porque, assim, é complicado, né? É complicado. A gente, né, fez o que foi possível ali, né? É o que eu falo. Eu não sou um cara para, não me considerava um cara para gerenciar uma banda, mas no fim eu fui fazer um trabalho de tour manager, de marcar shows e tudo mais, para a gente conseguir, né, passar por uma época que estava muito difícil de fazer shows e tal. E acredito que o André também tenha se, né, meu, doado, só que não rolou assim, né? Não rolou no sentido de era muito difícil separar essa questão banda carreira solo, né? Em Sim. muitas situações ficava uma coisa meio, né, meio perdido nessa nessa decisão, né? Ah, decide como carreira solo, decide como banda, né? Então é isso que eu acho que foi o principal. Era até um lance ali que você comenta que para algumas coisas era banda, para outras coisas era carreira solo, né? Isso dificulta muito, né? Porque não havia uniformidade na hora de tomar decisões, né? Uhum. Exato, exatamente. E assim, acabou que depois de você ficou esse tempo todo aí, são 3 bandas, né? Considerando o André Matos como uma banda, né? Também. Um processo super desgastante, aí depois você vira a chave para sair de vez, né? Você realmente houve um período ali que você realmente não se envolveu com música, né? E houve um momento também que você voltou, foi retomando, mas em projetos às vezes um pouco mais discretos, um pouco menores, coisas mais em estúdio, nem tanto de turnês e tudo mais. Quais foram os grandes aprendizados que você teve desse período, assim, esses aprendizados que eu imagino que até você leve para a sua carreira nos dias de hoje, do período em que foi mais sabático, que você ficou mais distante, assim? Cara, primeiro é que o que vale é a família, né? A primeira situação, porque ali a gente se juntou muito a família, né? Segundo, cara, que assim eu não me mostrar que eu não dependia
de estar ali para estar feliz, né? Que eu tinha que estar feliz comigo mesmo, né? Se eu não estava feliz no palco, se eu estava mal ali no palco, eu tinha que, né, ser honesto e não estar ali naquele momento, né? Então, a grande lição do livro é essa, né? Saber, né, enfrentar as situações bem difíceis que acontecem, né? E não deixar a bola cair de jeito nenhum. Eu ia até abordar esse ponto, meio que dividido em dois, né? Que são. Eu queria que você falasse um pouco sobre esses papéis do Muay Thai e da Fernanda, da família no geral, nesse período, porque imagino que tenham sido os grandes impulsionadores ali nesse sentido, para você trabalhar nessa reconstrução sua, nesse momento em que você precisava sair desse meio do metal, né? O Muay Thai, primeiro porque era uma paixão, a gente já treinava junto, né? Eu e a Fernanda. E eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que treinar muito para eu estar melhor, né? Muitos dias eu ficava pior, né? Mas eu sabia que eu tinha que isso pelo menos ia me fazer por várias horas do dia ali não ter pensamento ruim, né? Não estar pirando ali, né, na situação. Então vamos seguir. Por isso que assim, a gente ganhava muito pouco nessa época, né? Mas a gente treinava muito. Então, para eu ir né, conseguindo me estruturar. Porque eu voltei, na verdade, para o Muay Thai achando que eu ainda poderia lutar. Mas eu tinha 40 anos de idade já e fui fazer várias lutas, né? Mas eu vi que não conseguiria, né, me tornar o profissional que eu nunca fui. E ela sempre alertou para a gente fazer um time de Muay Thai, né, especializar e tal. E aí a gente começou a treinar com vários tailandeses, ficou com o mestre Pairoginói por muito tempo lá em casa, fazendo 3 treinos por dia, ficamos com o Toto, né, que eram campeões lá da Tailândia, fizemos curso com mais outros 3, 4 tailandeses, então a gente foi se aperfeiçoar, né, com o Roney Alex também, que é o meu mestre aqui do Brasil, e então a gente foi se aperfeiçoar, né, para se tornar instrutor, né, de Muay Thai, e aí isso começou a fazer a gente, né, ter uma outra visão, ver que a gente poderia fazer as coisas por nós mesmos, ter as nossas coisas, né? O Luiz precisava ter as coisas do Luiz, não as bandas, né? Eu não poderia uma grande coisa que a gente aprendeu é isso, não se escorar nas bandas, né? A banda não pode ser quem traz o sustento do Luiz, tem que ser o Luiz, né? Eu não posso depender dos outros. Então, foi um período realmente, né? E depois, né? Lógico, quando a gente nesse período, né? Depois de um tempo, ela começou, né? A me incentivar a voltar, né? Falar, pô, você precisa voltar, você precisa voltar. E ela foi criando toda essa estrutura para eu voltar, né? Ela foi se especializar, né? Para a gente ter um canal, foi estudar gerenciamento, foi estudar computação, terminou um curso agora de computação gráfica fudido aí de 2 anos e meio que ela fez, de gerenciamento de banda, de pessoa, da internet. Hoje em dia ela cuida da internet até do Xamã, não só a nossa, né? Então, isso foi me fazendo também falar, opa, né, olha a vontade que ela tá, olha como ela está aprendendo. E ela foi me puxando, falando, vamos fazer vídeo. No começo a gente começou a fazer vídeo, eu não tinha mais nada de equipamento, né? Começou a fazer vídeo com um amplizinho, que estava com um celular ali, e por muito tempo foi assim, né? Eu estava meio fora de forma ainda no baixo, né? Mas vamos aí, né? Vamos aí. E foi desse jeito. E hoje a gente conseguiu já, né, estruturar o canal, a ter vídeos diários, né? Ter um zine, que aquela também cuida, divulga, e agora esse zine ele vai ter um dia específico no nosso canal também. Então, todas essas coisas, né? Que ela foi me mostrando, né, que a gente poderia conquistar.
Houve esse período sabático e essa reaproximação com a música, ela foi acontecendo de forma muito gradual para você também, né? Acho que até foi um processo muito natural também, né? Que você tem o About to Crash, tem aqueles projetos que você vai trabalhando ali, até surgir aquele ensaio de reaproximação com o Angra, onde você participa de um show, você participa daquele vídeo sobre o Holy Land, mas ao mesmo tempo teve aquela situação que você também relata no livro, que teve o André meio que fugindo disso, né? Até te bloqueando por conta daquilo e tudo mais. Isso até mostra o nível de ressentimento que existia ali naquela parte interna do Angra com relação aos acontecimentos de, sei lá, já eram 15 anos já que haviam se passado mais ou menos e ainda existia um nível de ressentimento muito grande ali, né? Assim, não por bobeira, assim, né, cara? Infelizmente, aconteceram essas coisas, né? Eu relato ali, né? Eu fui tentando largar, né? Por isso que eu escrevi o livro. Na verdade, eu não guardo ressentimentos assim de nada, né? Na verdade, não tenho ressentimento nenhum, né? Acho que essa é até uma vantagem assim, né? Eu sou um cara que sou explosivo muitas vezes, mas eu não levo nada assim para a eternidade, não, né? Mas tem gente que é diferente, né, cara? Então, essas situações, elas foram mal resolvidas até o momento que eu tive uma conversa com o André e tal, um relato também de filosofia e tal. E fica pra gente, né, ter um futuro sem isso, né? Sem essa e tudo mais. E é por isso que eu falo sempre do meu ponto de vista, né? Sempre com a minha visão das coisas e vendo qual que foi a minha falha, né, na situação. Tem um processo também que teve essa volta do Xamã também, e é uma coisa que o livro também responde a impressão que eu tinha, né? Vocês voltaram, mas eu via pouco sobre vocês. Eu não sei se eu cheguei a tentar uma entrevista ou se algum colega chegou a tentar uma entrevista e acabou não conseguindo, porque vocês estavam dando pouca entrevista mesmo naquele período em que houve o retorno do Xamã, por conta de uma questão relacionada ao André e tudo mais. Vocês deram poucas entrevistas, então a gente tem pouco do que aconteceu e tal para a banda voltar. Isso é muito bem explicado no livro, obviamente. Mas, assim, até por conta dessa história em que houve a sua reaproximação com o Angra, participou de um show e o André não reagiu bem, você ficou surpreso quando o André topou voltar para o Xamã, ter essa volta com o Xamã, ou já era uma coisa que você já vinha bem que sendo anunciada ali entre vocês? Não, assim, eu não fiquei surpreso, porque, cara, eu conhecia bem o André, né? E eu sabia que a gente poderia, né? A gente nunca passou do limite um com o outro, né? A gente teve divergências, né? E normal, né? E acabamos nos separando uma época, né? Mas se a gente tivesse uma coisa tão séria, por exemplo, o meu irmão não teria continuado com ele, por exemplo, né? Então, o que eu digo é que, assim, eu não me surpreendi, né? Mas a gente teve que fazer um meio campo aí. A coisa começou, né? Lá atrás, a Fernanda me dizia, vamos aí, vamos aí, vamos aí, os fãs estão pedindo, os fãs estão pedindo. Aí nas nossas lives ela começou a dar aquela, né, pesquisada ali para ver como é que estava, né, essa loucura dos fãs quererem de volta e tal, e começou a ficar forte. E aí, por 2 vezes, a gente até tentou falar com o André, a gente foi, mas não conseguiu, né? Mas a gente conseguiu que o Hugo falasse com ele, né? E aí foi, cara. E aí foi. Porque eu sabia, né? A gente sabia, eu acho que todos sabiam ali que a hora que a gente se reunisse, né, no palco novamente, a gente ia ter aquela energia e teve, né? Sim, sim. Os vídeos e quem esteve também nos shows atestam isso, né? Realmente era uma coisa muito forte e aquela decisão de tocar os 2 discos na íntegra também, aquilo lá foi sensacional, né?
Eu, infelizmente, não tive a oportunidade de assistir os shows da Reunion, eu moro meio fora do eixo aqui, mas muito legal essa oportunidade que vocês tiveram de fechar um ciclo, né, de certa forma. E aí tem toda essa tour, né, e tem o show com a Vantage também, que foi histórico naquele sentido ali, né, acho que foi uma conclusão, né, você coloca isso no livro também de forma muito clara, que foi como uma conclusão, um fechamento de um ciclo muito interessante ali, mas quando tem essa morte do André, você comenta até que houve uma sensação de que você poderia ter feito alguma coisa a mais. Em que sentido que você acha que teria esse lance de ter feito algo a mais, dado a forma como ele faleceu, dado como a forma as coisas estavam acontecendo ali relacionadas ao Xamã? Cara, assim, a gente sempre pensa, né, cara, em estar mais com a pessoa, em querer saber mais da vida da pessoa, né? A gente estava retomando ali o nosso relacionamento, na verdade, a gente teve uma grande conversa num período ali, numa volta de um show, e o que a gente pensa é que, né, meu, porra, eu poderia ter me preocupado mais, querer saber mais das coisas e tal, mas é aquela coisa, né, cara? É aquela coisa que não tem o que fazer, né? É o que eu posso, é o que eu falo, o que eu posso me apoiar, né? O que a gente pode, é que a gente teve um final ali. E ele participando ainda do Avantasia, que estavam aí o Sacha, o Miro, o Tobias, que foram grandes parceiros e grandes. E o Sacha era um amigaço do André, assim, um dos melhores amigos do André. O Sacha e o Hugo, de repente, foram grandes amigos dele. E então, cara, é isso, né? É isso. A gente pega nesse ponto, né? De ter passado os últimos momentos bem, né? E ele ter feito um grande show, né? E acabado ali de uma maneira lá em cima, né? Sim, sim. E aí, então, tem essa sequência de atividades também do Xamã, que é o momento em que vocês decidem seguir atividade com o Alírio, né? Que ele até chegou a ser cotado para entrar no Angra também antes, quando o Edu saiu. Ele é um cara muito conhecido nesse cenário do heavy metal nacional. Como é que tem sido trabalhar com ele? Como é que tem sido as semelhanças, as diferenças assim, de se trabalhar com ele em comparação à mecânica da banda de antes? Assim, cara, ele tentou se moldar exatamente ao nosso estilo, né? De trabalho, né? De tudo, na verdade. Então, não teve assim dificuldade nenhuma, na verdade, para ele entrar na banda, né? E no sentido assim, cara, a gente não queria um imitador do André, né? A gente queria um cara que tivesse uma bagagem para suportar o peso que é você entrar numa banda que teve o André, né? Então, o André não era simplesmente um cantor, né? Ele era um super frontman, né? Um cara que tocava muito bem o piano, né? Um grande compositor, né? Então, tudo isso você tem que levar em consideração, né? E o Alírio, acho que caiu perfeitamente, assim, e a gente sentiu isso em todo momento. No primeiro momento, fazendo os shows, né? E logo nesses ensaios dos shows, né, você vê que a coisa estava tão bacana que já saiu uma Brand New Me, por exemplo. Sim, sim. E assim, vocês já liberaram um vídeo de pré-produção de uma outra música, vocês estão falando em álbum já, né? Eu queria saber o que você pode falar sobre esses próximos planos do Xamã com relação a novo álbum, novas músicas e tal, o que tem planejado para a banda futuramente, apesar da pandemia, né, que está ali, tá às vezes travando alguns planos. Mas assim, a gente está tentando fazer, né? Mesmo com a pandemia, a gente está tentando realizar. Então, a gente já fez as músicas, já fez a pré-produção com o Sacha, né? E já estamos vendo já a marcação dos dias do estúdio para gravação. Já. Então, logo mais aí o disco já está gravado. E aí, mesmo com a pandemia, a gente vai fazer o lançamento, vai trabalhar como se, né? Se fosse permanentemente assim, né? Porque a gente não sabe, né? Então,
Não adianta a gente querer falar, não, vamos esperar um pouco, vamos lançar. Não, vamos fazer, né? Vamos realizar aí, mesmo com o que está acontecendo. É claro que é uma maneira mais demorada, né, um pouco, né, não era ágil, né, você ficar ensaiando com o produtor pela internet e tal, né, tem que bater horário e tal, dia, mas é a maneira que a gente encontrou. Sim, e legal que também vocês chegaram a fazer uma live, né, com um show e tudo mais, já nesse Sim. período de pandemia, né? Deve ter sido muito estranho, né? Muito legal, mas muito estranho ao mesmo tempo, né? Assim, parece que você está filmando ali um videoclipe, só que você está tocando, né, na verdade. Está tocando de verdade ali, né? É complicado, né? É complicado. Mas antes tocar do que não tocar, né? Antes as pessoas te verem das casas delas, né? Do que elas não verem nada, né? Acho que essa pandemia, a internet está salvando aí né? a sanidade aí das pessoas. Certamente. Você havia comentado também no livro sobre o Sinistra, né? Que vocês já deram um chacoalhão na cena, tipo, vocês lançaram umas músicas que estavam muito boas e tiveram uma repercussão muito grande, até pelos nomes envolvidos e tal. Muita gente curtiu, mas a quantas anda o projeto hoje, o Sinistra? Eu sei que o foco é no Chão, Também, mas como é que tá ali? então, o Sinistra é um pouco dessa coisa, né? A gente teve para lançar o disco, não lançou, o disco está pronto, na verdade, e aí lançamos algumas músicas, mas ainda não tem muito bem definida, né, essa estratégia e como que vai ser lançado, quando, ainda não está muito bem definido, não. Legal. E assim, para fechar, você havia comentado sobre o Zine, é um projeto também que eu venho acompanhando. Eu queria ter um pouco da sua visão sobre esse futuro do metal brasileiro como um todo, porque é uma coisa que eu vejo que você está muito em contato por conta do Zine, né? Das publicações que são feitas. Com base nesse material que você tem acesso, que tem produzido também para mostrar para as pessoas, indicando novas bandas e tudo mais, como é que você vê esse processo de renovação do metal aqui? Tem bandas que você indicaria? Como é que você vê esse cenário aí? Muitas bandas. A gente fez festivais aí com várias bandas brasileiras, a gente coloca no Zine, né, numa seção, eu apoio o Metal Nacional, tem bandas brasileiras na seção da arte, das capas dos discos, tem os bares, né, que tocam metal pelo Brasil inteiro. Cara, eu vejo assim, com os melhores olhos, da verdade, né? Porque agora, por exemplo, ontem, no nosso canal, a gente acabou de colocar um vídeo com a Helena, né, a guitarrista Nagagata, né, e do Iron Ladies, né, porra, ela assim, ela tem 25 anos e tocando muito, assim, então é um talento já novo, uma menina tocando. A gente já gravou com a Sara do Pus, a gente gravou com a Esprila, que faz o AC/DC lá. Então, assim, e fora as bandas todas que a gente tem colocado, a gente fez um collab, por exemplo, com a May, com o Mike Fabiani, que é um guitarrista também muito bom, que a gente gravou com o Aquiles, que a gente fez a Never Understand. A gente está sempre colocando as pessoas né, juntas ali, ou eu estou sempre chamando nesses duetos, né? Vou chamar outras pessoas para fazer. Já fiz dueto com o Mike também, fiz com o Renan do Hateful Murder, né? Então a gente tem uma série de situações além do Zine, né? E agora o Zine a gente vai colocar ele semanalmente aí no canal. Então vamos linkar aí o Zine com o canal para as pessoas quererem conhecer um pouco mais, né, do Zine, do nosso trabalho. Então eu vejo com os melhores olhos assim que a gente tem lançado bandas e músicos, não lançado, né? A gente tem colocado nas nossas mídias aí músicos e bandas muito, muito boas.
Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Lembrando que o livro do Luiz Mariucci, a autobiografia do Luiz Mariucci, já está disponível para venda. Os links para adquirir o produto estão disponíveis aqui na descrição desse vídeo, tanto o formato físico quanto o formato digital e e-book. E peço também para vocês que se inscrevam no canal, deixem sua curtida, deixem seu comentário aqui no vídeo. O canal foi reativado recentemente e pretendo trazer ainda muitos outros conteúdos para quem curte rock, para quem curte heavy metal e quem curte música em geral. Obrigado a todos que acompanharam, um abraço, valeu!